Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Clemilson Meireles e nesta ocasião quero conversar com você sobre as eleições. Será que a Bíblia tem algo a dizer para nos orientar a respeito da decisão que precisamos tomar? É o que veremos neste vídeo. Talvez você pense que não faz sentido tratar desse assunto, eleições, a partir das Escrituras. Mas eu quero te dizer que, como servos de Deus, temos que entender que a Bíblia precisa guiar toda a interpretação da realidade. Nós precisamos compreender e conduzir a nossa vida a partir das Escrituras. Por isso, nós vamos buscar orientações bíblicas para guiar a nossa decisão por ocasião das eleições. E a primeira orientação que eu percebo que a Bíblia apresenta de maneira muito clara está em Gálatas capítulo 6, versículo 10, onde a Bíblia diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A primeira orientação que eu entendo que se encaixa nesse contexto das eleições é que nós devemos promover o bem. Perceba que o texto diz que nós devemos aqui fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, quando formos escolher o candidato que pretendemos votar, é importante que nós pensemos nesse aspecto. Ele irá promover o bem, mas ele promoverá o bem, principalmente para os cristãos. O que eu quero dizer com isso? Significa que, embora nós não tenhamos a obrigação de votar num cristão, nós também não temos que votar em alguém que se opõe ao cristianismo. Porque se alguém se dispuser a perseguir a Igreja de Cristo, então o meu voto não vai ter promovido o bem para os domésticos da fé, para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Eu preciso ter essa preocupação porque essa preocupação ela é implantada em nossos corações pela própria Escritura. Se você lê a Bíblia, se você se alimenta da Palavra de Deus, você já deve ter se deparado com esse texto. Quero convidar a ler mais um texto, 1 Timóteo, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Veja, nós devemos orar, devemos interceder. Também pelos reis, por aqueles que governam, exercem o poder, o governo civil. Com que propósito? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Veja, nós devemos votar com o desejo, com a expectativa de que o governo eleito ele promova essa paz, que viabilize a igreja ter uma vida piedosa publicamente. Viabilize a igreja poder pregar o evangelho e assim, mesmo assim, ter uma vida quieta e sossegada. Agora, se nós elegermos um candidato que vai promover justamente o contrário, que vai cercear a nossa liberdade para a proclamação do Evangelho, que vai cercear a nossa liberdade de expressão, no sentido que nós não poderemos pensar diferente daquilo que o Estado apresenta, nós não poderemos ter a liberdade de consciência, só poderemos ter a liberdade de dizer o que o Estado diz que nós devemos dizer, então nós não estaremos promovendo o bem. Isso deve ser pensado por ocasião das eleições, porque uma verdade bíblica fundamental é que, embora o Evangelho seja o principal instrumento de Deus para a promoção do bem na sociedade e para refrear o mal, porque uma pessoa que se converte, ela abandona práticas malignas e ela agora começa a promover a paz, ela começa a agir diferente, ter uma boa conduta na sociedade. Mas nós sabemos que nem todos aceitam o Evangelho. Há pessoas que rejeitam. Esses que rejeitam precisam de algum freio para que eles não pratiquem a maldade indiscriminadamente. Eles precisam de algo que lhes imponha uma conduta
que não traga o mal para os outros cidadãos. Esse instrumento que Deus utiliza para esse fim é o governo civil. E a Bíblia mostra isso de maneira bem clara em Romanos capítulo 13. Quero ler com você Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Perceba que a função do Estado é promover o bem, é castigar o que faz o mal, é manter a sociedade em harmonia, manter a segurança dos cidadãos de bem. Agora, se algum governo, na verdade, ele tenta adentrar uma esfera que não lhe cabe, que não lhe compete, que é a esfera da fé, então nós temos um problema. Se um governo se torna perseguidor da igreja, então nós entramos na desobediência civil, como os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Tudo bem, nós faremos isso se isso acontecer. No entanto, nós como cristãos não podemos promover isso. Não podemos votar em alguém que vai guiar o Estado nessa direção, porque a função do Estado não é se opor à igreja. Na verdade, não é se opor a religião nenhuma. A função do Estado é promover o bem, é prover segurança para a população e como está descrito nas Escrituras. O segundo conselho que eu vejo na Bíblia, que pode nos orientar nessas eleições, ele aparece lá no segundo livro dos Reis, no capítulo número 20. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12, diz assim: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Perceba que Ezequias, diante da notícia que recebera de que a sua má decisão ocasionaria a invasão da sua cidade, do seu reino, faria com que os seus filhos, seus descendentes fossem aprisionados e feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Diante dessa notícia, ele não se importa, parece que para ele o mais importante era que essa invasão não aconteceria nos seus dias. Nos seus dias haveria paz e verdade, como ele destaca no versículo 19. Então, a partir daí nós extraímos um princípio fundamental para guiar a nossa decisão nessas eleições. Precisamos pensar nas gerações futuras. Ezequias não pensou nas gerações futuras, ele tomou uma decisão precipitada, mostrou todo o seu reino, mostrou tudo que tinha ali. Isso fez com que aqueles homens se interessassem e cobiçassem aquela riqueza, de modo que com o passar do tempo,
a Babilônia voltou e invadiu Israel. Semelhantemente, a decisão que nós tomamos agora não pode ser baseada apenas no bem que será feito a nós mesmos. Por exemplo, se o político vai me garantir um emprego, se com a vitória desse político eu vou conquistar outros benefícios. Não, eu tenho que pensar no impacto que será provocado nas gerações futuras. Por exemplo, se aquilo que esse político vai promover como metas para a educação, se isso de fato vai ser positivo para as gerações futuras. Eu preciso pensar nos meus filhos, nos meus netos. Sendo assim, é importante considerar a ideologia político-partidária que guia o seu candidato, porque nós sabemos que há candidatos que defendem pautas contrárias à fé. Por exemplo, há quem defenda a prática da homossexualidade, não somente a prática, mas o incentivo dessa prática, o ensino dessa prática nas escolas, para as crianças. E nós sabemos que há quem incentive também o aborto, defenda isso, e há um movimento contrário às famílias cristãs, há um movimento contrário à família bíblica apresentada. Então há um movimento no sentido de desconstruir essa família. Se o seu candidato se alinha com essas ideias e também, por exemplo, com a legalização das drogas, isso pode causar um grande mal para gerações futuras. Eu não posso pensar somente nos benefícios para a minha geração, preciso pensar no futuro. Senão eu estou sendo egoísta, eu vou fazer como Ezequias e dizer, mas nos meus dias haverá paz, haverá verdade, então está tudo bem. Não, nós não podemos pensar dessa forma, temos de pensar nas gerações futuras. E a terceira coisa, o terceiro conselho que eu extraio aqui das Escrituras que pode nos guiar nessas eleições se encontra em Josué, no capítulo 9. Josué, capítulo 9, nós leremos a partir do versículo de número 1, onde a Bíblia diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho e rotos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto, uma aliança com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Perceba,
Um conselho aqui que salta aos nossos olhos é que nós precisamos conhecer o passado dos candidatos. A falha aqui nesse texto foi Josué e os anciãos acreditarem no discurso mentiroso dos gibeonitas. Eles não eram de longe, eles eram de perto. Então, Josué e os outros não consultaram o Senhor, não deram ouvidos à voz de Deus. Hoje nós temos a Escritura Sagrada completa e você pode ouvir a voz de Deus por meio da Escritura. Eles não deram ouvidos à voz de Deus, não procuraram saber e acreditaram nas palavras mentirosas daqueles que apresentaram uma propaganda para eles que não condizia com a verdade. É importante conhecermos o passado para não tomarmos decisões precipitadas como essa. Precisamos saber quem são eles, quem são aqueles, o que eles estão nos apresentando, o que eles fizeram no passado, se há no seu passado corrupção, se eles têm a ficha limpa ou se eles têm a ficha suja. Isso é importante saber. E acima de tudo, como nós vimos no texto aqui, é importante consultar o Senhor. E nessa consulta, a nossa intenção, o nosso objetivo é ouvir a voz de Deus. E você pode ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras. Então, com base nesses princípios, nós podemos pedir a direção do Senhor e tomar a decisão a respeito do nosso voto. Espero ter ajudado, espero que você tome uma decisão acertada, que seja para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e um grande abraço.